Olá, meu nome é Juliana. Esse é um trabalho sobre sockets da disciplina de Sistemas Distribuídos, ministrada pelo professor Gerard Saboia, com a colaboração dos alunos Adalto Neto, Alan Jonathan, Anderson Oliveira, Felipe Mota, Hilton Baracho, Juliana Falcão, Marcos Paulo e Pedro Veríssimo. Nós vamos tentar falar um pouco sobre sockets, parte conceitual e um pouco de sockets em Java. Conceitos básicos. Toda a comunicação entre processos em um sistema distribuído é baseada em troca de mensagens, pois conceitualmente não há memória compartilhada. Quando vários processos precisam se comunicar, é necessária a adoção de protocolos, ou seja, acordos entre as partes que se comunicam, sobre como a comunicação se dará, formatos, conteúdos e significados de mensagens. Cada sistema final de rede executa protocolos que controlam o envio e a recepção de informações na rede. Atualmente, o conjunto de protocolos da internet, o TCP/IP, é o padrão de fato em ambientes de sistemas distribuídos. Seus dois protocolos mais importantes são o TCP, Transmission Control Protocol, orientado a conexões, e o IP, Internet Protocol, motivo pelo qual esse conjunto de protocolos é conhecido como TCP/IP. A figura do slide mostra a pilha de protocolos TCP/IP comparado com as 7 camadas do modelo OSI e aonde se aplica o socket. As aplicações, usualmente, têm acesso aos protocolos de transporte da rede usando sockets. Um socket pode ser concebido como um portão de entrada e saída de cada processo. Cada processo envia ou recebe mensagens através de seus sockets, devido ao fato que, usualmente, os protocolos de transporte de rede são implementados e controlados pelo sistema operacional. Um socket também pode ser concebido como uma interface entre a aplicação e o substrato de comunicação do sistema operacional, como mostra na figura do slide. A programação de sistemas distribuídos pode ser feita diretamente em uma linguagem de programação, por exemplo, C, C++ ou Java, usando uma API, Application Program Interface, interface de programação de aplicações, socket. A interface de programa aplicativo. O que é a API? É o elemento de ligação entre a aplicação e um sistema de mais baixo nível. Dissemos que aplicativos, cliente e servidor usam protocolos de transporte para se comunicar. Quando o aplicativo interage com o software de protocolo, ele deve especificar detalhes, por exemplo, se ele é um servidor ou um cliente. Isso é, se esperará passivamente ou iniciará ativamente a comunicação. Além disso, aplicativos que se comunicam devem especificar detalhes adicionais. Por exemplo, o remetente deve especificar os dados a serem enviados e o receptor deve especificar onde esses dados recebidos devem ser colocados. A interface que um programa aplicativo usa quando interage com software de protocolo de transporte é conhecida como interface de programa aplicativo. Como uma API define o conjunto de operações que um aplicativo pode executar quando ele interage com software de protocolo, ela determina a funcionalidade a que esse estará disponível. Além disso, detalhes como os argumentos necessários determinam a dificuldade de criar um programa para usar essa funcionalidade. A maioria dos sistemas de programação define uma API listando um conjunto de procedimentos disponíveis para os aplicativos, os argumentos que cada procedimento espera e os tipos de dados. Normalmente, uma API contém um procedimento separado para cada função lógica. Por exemplo, ela poderia conter um procedimento usado para estabelecer uma comunicação e outro procedimento usado para enviar os dados. API de sockets. Os padrões de protocolos de comunicação usualmente não especificam a API que os aplicativos devem usar para interagir com os protocolos. Em vez disso, os protocolos especificam as operações gerais que devem ser fornecidas e permitem que cada sistema operacional defina a API específica que o aplicativo deve usar para executar as operações. Desse modo, um padrão de protocolo poderia sugerir que uma operação é necessária para permitir que o aplicativo envie dados e a API especificaria o nome exato da função e o tipo de cada argumento. Embora padrões de protocolo permitam
aos projetistas de sistema operacional. Escolheram a API, muitos adotaram a API de Sockets. A API de Sockets está disponível para muitos sistemas operacionais, incluindo os usados em computadores pessoais, como, por exemplo, o Windows da Microsoft e vários sistemas Unix. A API de Sockets se originou como parte do sistema operacional BSD Unix. O trabalho foi financiado por uma bolsa do governo através da Universidade da Califórnia, que desenvolveu e distribuiu uma versão do Unix que continha protocolos de ligação interredes, o TCP/IP. Muitos vendedores de computadores portaram o sistema BSD para o seu hardware e usaram como base em seus sistemas operacionais comerciais. Desse modo, a API de Socket se tornou um padrão de fato na indústria. Resumindo, a interface entre o programa aplicativo e os protocolos de comunicação em sistema operacional é conhecida como interface de programa aplicativo, ou API, e a API de Sockets é um padrão de fato. Sockets em Java. O socket é uma abstração que representa um ponto de comunicação em uma rede de computadores. Para dois computadores trocarem informações, cada um utiliza um socket. Tipicamente, um computador atua como servidor, abrindo o socket e ficando na escuta, à espera de mensagens ou pedidos de conexão. O outro computador assume o papel do cliente, enviando mensagens para o socket do servidor. Existem dois modos de operação: orientado à conexão, baseada no protocolo TCP, e o sem conexão, empregando o protocolo UDP. Para usar sockets orientados à conexão, antes do envio dos dados é necessário o estabelecimento de uma conexão entre cliente e servidor. A conexão deve ser terminada ao final da comunicação e os dados chegam na mesma ordem que foram enviados. Quando sockets usam uma comunicação sem conexão, a entrega não é garantida. Dados podem chegar em ordem diferente da que foram enviados. O modo usado depende das necessidades de cada aplicação. Via de regra, o uso de conexão implica em maior confiabilidade, porém, com maior overhead. Cada computador em uma rede TCP/IP possui endereço IP único. Portas representam comunicações individuais com esse endereço. Quando o socket é criado, ele deve ser associado com uma porta específica, isso é, efetuar o seu binding. Para estabelecer uma conexão, o cliente precisa conhecer o endereço IP da máquina onde o servidor executa e o número da porta que o servidor está escutando. Existe a tentativa de padronização de alguns números de portas com relação aos serviços oferecidos pelo servidor, tais como a 21 STP, 23 Telnet, 25 SMTP, 80 HTTP, 110 POP3. Esses números de portas são definidos pela IANA. Em Java, sockets em Java. Em Java, clientes e servidores adotam procedimentos diferentes. Um socket cliente é criado e conectado pelo construtor da classe do socket. A comunicação em si é feita com auxílio de classes do tipo strings, que são classes do pacote java.io. Os clientes seguem sempre a mesma receita básica. Criam um socket com conexão cliente e utiliza classes que implementam strings para efetuar a comunicação. Existem diversas opções para sockets clientes, tais como definir o timeout usado no protocolo de desconexão e o timeout utilizado em operações de leitura. Um servidor pode receber várias requisições de conexão ao mesmo tempo, e as requisições são processadas uma a uma. A fila de requisições ainda não atendidas é denominada pilha de escuta. O tamanho da fila de escuta indica quantas requisições de conexão simultâneas são mantidas. O método accept é chamado para retirar as requisições da fila. Ele bloqueia o processo até chegar a uma requisição, e após isso, retorna um socket conectado com o cliente. O objeto socket do servidor não é usado. Um novo é criado para a transferência dos dados. O socket do servidor continua enfileirando pedidos de conexão. Finalmente, streams são usados para a troca de dados. Um servidor simples processa uma conexão de cada vez. Entretanto, utilizando múltiplas threads,
O servidor concorrente vai criar uma nova thread para cada conexão aberta e assim consegue processar várias conexões simultaneamente. Por exemplo, servidores web comerciais são todos concorrentes. No caso de comunicação baseada em datagramas, o servidor deve especificar sua porta e a omissão do parâmetro significa use a próxima porta livre e o cliente utiliza a próxima. A classe Datagram Package é usada para enviar e receber dados. Ela contém informações para a conexão e os próprios dados. Para receber dados de um socket datagrama, o método receive bloqueia até a recepção dos dados. Para enviar os dados para um socket datagrama, é necessário um endereço. A classe inetAddress representa endereços na internet. O envio de uma string para um socket destinatário é feito através da montagem de um objeto Datagram Package, o qual conterá a mensagem e o endereço do destino do seu envio através do método send, de objeto da classe Datagram Socket, criado anteriormente pelo cliente. Nossa referência bibliográfica. Eu espero que a gente tenha conseguido transmitir alguma coisa e explicar um pouco do que são sockets e tentar entender um pouquinho de como ele é implementado. Obrigada.